Fé no pai que agora vai? Vamos ver, deixar um pouquinho o povo entrar. Vou continuar, já vou direto, hein? Vocês já pegaram o começo. Tá ótimo agora, né? Vamos seguindo. Mas eu parei ali no... O que acontece? O tema dessa live é o quê? Que tipo de profissional que eu quero ser? Eu quero ser aquele profissional que vive de reclamar? Ou eu quero ser aquele profissional que faz? Aquele profissional que inova, que define? Eu quero ser esse tipo de profissional. E eu acredito que vocês que estão aqui também. Então, primeiramente, eu gostaria de dar os parabéns para vocês. Porque se vocês estão aqui buscando conhecimento para poder atuar melhor, vocês já são fora da caixa. Então, eu estou lidando aqui de igual para igual, né? A gente só precisa realmente alinhar, acertar, botar os pingos nos is, tá? Então, para quem está entrando agora, se você quiser deixar alguma pergunta, eu vou responder todas as perguntas, você pode deixar sua pergunta no símbolo de interrogação ali do lado dos comentários, tá? Porque aí até a notificação sobe para mim e eu sei que tem pergunta. Se você deixar no comentário, eu não vou ver, beleza? Gente, muita gente é frustrada na veterinária. Essa é um fato. As pessoas, muita gente é frustrada. O que tem de veterinária aí, velho de guerra, que é frustrado, não tá no gibi. Isso acontece por vários fatores. Mas eu gosto muito de conversar para quem ainda tá começando a fazer, quem tá querendo fazer veterinária, quem tá na faculdade e quem tá recém-formado. Eu gosto de conversar sobre uma coisa com vocês. Quem nunca, quando definiu qual curso faria, chegou em casa e falou assim: mamãe, papai, eu quero ser médico veterinário. E aí você ouviu, não precisa nem ser mãe, pai, amigo, qualquer pessoa. E aí você ouviu, pra que você vai mexer com isso? Pra que você vai ser veterinário? Vai ser médico de gente? Vai ser engenheiro? Vai ser, enfim, vai ser qualquer coisa. Quem aqui ouviu isso? Eu quero ouvir de vocês. Me conta, teve alguém aí que quando falou que ia fazer veterinária tomou um coió, falou que ouviu que não dava certo, que ia ser desvalorizado? Me conte. O povo tá entrando ainda. Boa noite, gente. Um monte de gente entrando. A Daniela falou que ela, ó, a Sá também ouviu. Isso é muito comum ouvir, isso é muito reproduzido. Gente, quando a gente quer fazer alguma coisa, eu fui criada com qual frase? Faça o que você quiser. Tudo que você faz, gostando, o dinheiro vem. E é muito comum que quando a gente fale que vai fazer alguma coisa, fale que vai fazer algum curso, nossos pais fiquem preocupados com a procedência desse curso, se esse curso vai trazer retorno pra gente. Isso é muito comum, né? Mas o ideal, se você está nessa fase de escolher, se você já é recém-formado, se você já está quase formando, calma que sua hora vai chegar. Minha conversa agora é com quem está querendo fazer a faculdade e com quem está nesse comecinho. Quando a gente vai definir o que a gente vai fazer, a gente precisa pensar no que a gente gosta, né? Eu fico falando, gente, as pessoas elas entram, eu já fiz enquete aqui, será que você entrou na veterinária pelo sonho? Ou você pesquisou o mercado? Lembra que eu fiz essa pergunta? Eu lembro que eu tive mais de 300 respostas de que foi pelo sonho. Isso é muito comum, as pessoas sonham em fazer veterinária. É difícil uma pessoa que pesquise o mercado para poder fazer veterinária, as pessoas vão pelo sonho. Mas o que eu quero falar com isso? Tem uma coisa que eu chamo de efeito Bukowski. O que é Bukowski? Bukowski era um escritor, né, que foi muito famoso, muito famoso. E o Bukowski, ele era uma pessoa mediana para baixo em tudo que ele fazia. Gente, em tudo que ele fazia. Ele trabalhou por mais da metade da vida dele num emprego medíocre que ele não gostava. Ele batia na mulher. Ele traía a mulher com as prostitutas na época. Ele era alcoólatra, drogado, viciado, enfim, ele era tudo desagradável que o ser humano pode ser, Bukowski era. Mas uma coisa ele nunca deixou de fazer, que era todos os dias ele escrevia um pouco. Todos os dias ele escrevia um pouco. Ele tinha disciplina, né? E o Bukowski todos os dias escrevendo, até que ele foi descoberto, amores, e publicaram um livro dele. E ele ficou famosíssimo. Por que uma pessoa que é péssima em todos os aspectos da vida, drogada, batia em mulher, enfim, como que uma pessoa dessa consegue ter sucesso em um âmbito da vida? Porque ela tinha disciplina. E a disciplina, ela é muito maior que o talento. A disciplina, ela traz muito mais frutos do que o talento. Eu recebo muitas mensagens inbox de gente me falando: eu não sei se veterinária é pra mim. Eu não sei se eu vou conseguir.
ser veterinário. Eu não sei se vai dar pra mim, acho que não é pra mim, acho que eu não tenho talento. O talento é completamente deixado pra trás quando você tem disciplina. E pra gente ter disciplina de uma coisa, a gente tem que gostar. Por que Bukowski deu certo com a literatura? Porque ele gostava de escrever, era uma das poucas coisas que ele gostava. Então era muito mais fácil ele manter a disciplina naquilo que ele gostava. Então, por isso que ele escrevia tanto e por isso que ele deu certo. Então, se você faz algo que você gosta, a chance de você ser mais disciplinado naquilo que você está fazendo é muito maior. E quando você tem disciplina, você dá certo. Por isso que eu cresci ouvindo a frase, faz o que você gosta que o dinheiro vem. Porque quando você faz o que você gosta, você é disciplinado, você tem mais chance de ser disciplinado naquilo. Foi o tempo todo disciplinada? Não. Você é hipócrita pra você que falar que, nossa, eu cursei a minha faculdade toda muito focada na formatura, em como atuar. Não fui nada disso. Mas, com todos os meus erros, eu percebi qual é o formato que você tem que entrar pra você sair da faculdade muito melhorado, né? Eu pergunto muito pras pessoas se elas escolheram a faculdade pelo sonho ou pela avaliação de mercado. Eu escolhi pelo sonho. Mas antes do sonho, eu também avaliei o mercado. E como é que eu fiz isso? Eu fiz de uma forma muito superficial. Eu pesquisava indícios que o mercado tinha crescimento. Isso lá em 2009 eu já pesquisava. Então o mercado pet, só que o mercado pet dá uma enganada, porque o mercado pet, como é o mercado do futuro, dificilmente ele cai, ele está há anos aí só numa crescente que não para. Então quem pegou aí a onda da crescente do mercado pet há uns 20 anos, ele nunca mais parou, ele não desceu. Então, se você só pesquisa isso, você fica só com aquela informação de mercado. Mas você tem que pesquisar mais. Então, se você ainda está querendo entrar na veterinária, se você está no começo da faculdade, você precisa conhecer as pessoas, você precisa conhecer os profissionais. Marque com algum profissional, vai conversar, nem que você pague a consulta, cara. Chega, senta com um profissional, conversa sobre a vida dele, entenda sobre as dores emocionais que a profissão causa. Sabe uma coisa que deixa as pessoas muito frustradas? Primeiro, é porque elas não sabem sobre o salário, elas não entendem sobre o salário, né? Gente, travou agora porque ficou um tempão parado, ninguém falava nada, não mandava coração, não subia seguidor, deu uma travada. Vocês estão acompanhando tudo que eu tô falando? Manda um joinha se tiver. E aí? Ouvindo, né? Beleza. Então, tem alguns fatores que eu entendo porque as pessoas são frustradas na veterinária. Porque ninguém avaliou quanto que o veterinário ganha. Eu tô falando aqui no âmbito clínico, tá? Porque eu sou clínica de pequenos, então vou falar na parte que eu sei, que eu entendo. Então as pessoas não sabem quanto ganha, então vocês já estão um passo à frente, porque eu sei que vocês querem saber o quanto ganha. Inclusive eu tenho um curso online onde eu falo quanto o veterinário ganha, como cobrar, como ganhar mais, né? Mas enfim. Então, saber quanto o profissional ganha, porque às vezes a gente até acha que ganha bem, mas a gente precisa entender realmente o que está acontecendo, por que aquele profissional ganha bem ou não. Então, conversa com esse profissional, marca uma consulta com ele, paga a consulta dele, tenha um tempo com ele e converse. Eu não tinha nenhum veterinário na família, eu não tinha nenhum acesso. Tinha os veterinários dos meus cachorros, mas eu também não tinha muito acesso. Parece que tá travando. Tá travando? Hoje tá difícil, hein? Nenhuma live minha travou comigo, hoje tá travando. Mercúrio retrógrado. Quem é da astrologia entende. Tá travando ou não tá travando? Gente, essas luzes aqui dão calor. Tá, não tá travando, né? Beleza. Então vamos lá. Você tem que olhar o mercado. O mercado tá bom para a área que você quer entrar? Você tem que conhecer algum profissional. Conheça um profissional, pergunte como é a vida dele, pergunte como é a rotina. Nem tanto quanto ganha, porque ganhar é subjetivo. A gente nunca sabe o que aquele profissional faz, o que ele inova, o que ele agrega para poder ganhar mais. Ganhar mais é quem sabe faz, não tem jeito. Outra coisa que você tem que pesquisar, quais são as dores inerentes daquela profissão, né? Muita gente não conhece o que um veterinário passa. Isso é normal, né? Se você não tem acesso a essa profissão, como é que você vai saber o que um profissional passa? O nosso sofrimento, gente, veterinário sofre muito. Muita gente sofre muito. Eu já não sofro tanto porque eu sou cascadora capricorniana, né? Então capricorniano não sofre. Mas o veterinário ele sofre muito porque ele tem que lidar com o proprietário. Geralmente ele não gosta de gente, ele gosta de bicho, né? Aquilo que eu sempre falo aqui nas lives.
O proprietário sofre porque o nosso paciente, ele morre com muito mais frequência porque o limite de vida dele é menor do que de humano, por exemplo. Então, a gente sofre muito, a gente tem uma carga emocional que a gente leva para casa muito grande, tem a síndrome de Burnout aí que mata veterinário à torta e à direito, né? Veterinário é uma das profissões que mais suicida por conta disso, por conta do estresse que traz, então procure conhecer. Né? Tem muito igual o Gleison falou aqui, não é nada fácil a profissão, mas é maravilhoso, realmente é. Então você tem que pesar os prós e os contras. Quando você faz isso, a sua tendência a ser um profissional frustrado ou não, ela muda. Então se você entra sabendo, porque a frustração ela é o quê? Ela é uma tristeza que acontece porque você antecipou uma situação e essa situação não aconteceu. Então você não pode antecipar situações da sua cabeça, né? Você tem que conhecer de fato o que acontece, né? Então busque esse conhecimento. Outra coisa que traz muita insegurança, e eu sei que vocês estão aqui também por isso, os recém-formados principalmente me procuram por conta disso. Eu quero que você agora, que está aqui, antes de eu falar o que eu tenho para falar, eu quero que você clica na setinha ali do lado da interrogação e manda essa live para 3 amigos, tá? Se você me gosta, se você gosta de mim, você vai fazer isso, tá bom? Agora eu vou continuar com a live. Amores, outra coisa que eu gostaria de falar com vocês, e eu quero que vocês botem a mão na consciência agora e perguntem para si próprios e me respondam aqui. Eu estudo para passar ou eu estudo para atuar? Diz aí, você estuda para passar ou você estuda para atuar? Com toda a sinceridade que você tem no seu coração. Duvido de você falar, vai, bota aí. Quero ver. Todo mundo botando a mão na consciência. Tá pensando se responde ou não. Vamos lá. A Dani estuda para atuar, certo? O Luan já estuda para passar. A Adria para atuar. A Gi já estudou para passar em algumas matérias. Eu também. Eu nunca, no começo da faculdade, gente, eu não me atentava que eu tinha que atuar. Parecia que eu tava estudando ali só para passar. Tipo, cada matéria eu tinha que estudar para passar. Tinha que estudar para passar porque eu tinha que formar primeiro para depois pensar em atuar. Só que tá errado. Quantos profissionais se formam todos os anos e não fazem ideia de como que vão atuar? Isso acontece porque a maioria deles estão estudando para passar. E não é assim que se faz, né? Quando a gente estuda para passar, o nosso prazer, ele é a curto prazo. A gente estuda, passa, oba. Agora, quando a gente estuda para atuar, o nosso prazer ele é a longo prazo, a gente não vê ele tão cedo. A gente só vê ele depois que a gente forma. Como que eu estudo para atuar? Você tem que ter um potencial teórico muito bom, óbvio, você tem que estudar a teoria toda, claro. Se você estiver na faculdade, é no estágio que você vai ter esse conhecimento para atuar. É ali que você estuda para atuar. Sabe o seu professor? Suga ele o máximo que você conseguir, observa como ele atende, pergunta o que está acontecendo. Gente, às vezes a gente fica... Eu vejo mais isso em aluno de particular. Eu sou aluno de particular. A gente que é aluno de particular, a gente está acostumado a ter praticamente tudo na mão. Os alunos de federal, eles têm que ir mais atrás. Eu sei disso porque eu sou casada com uma, eu sei como é que ela é. Né? Que ela corre muito mais atrás do que eu. Eu tô acostumada mais o vem a mim, né? Então, o que eu percebo assim, tipo, aula prática, castração. Ninguém quer ser um cirurgião. Como que você vai aprender a atuar se você não quer pegar, botar a mão, entendeu? Então, isso é muito real. No mundo real não tem prova. Não adianta você estudar para passar. Você tem que estudar para atuar, porque no mundo real é atuação, você tem que resolver. Então, como que você tende a resolver as coisas? Você tende a resolver quando você já tem experiência. Se você, quando você forma, você se sente completamente sem experiência, você está fazendo uma coisa errada. Porque todo médico veterinário passa por um estágio supervisionado em que você é obrigado a fazer estágio, você é obrigado a botar a mão na massa, você é obrigado a relatar aquilo que você fez. Então, se você se sente inseguro só com o estágio supervisionado já é para te segurar completamente, porque eu me segurei praticamente toda só com o estágio supervisionado na hora de atuar. Foi ali onde eu tive realmente a experiência de tirar sangue, aplicar medicação, aplicar vacina, ver as vacinas, ali que eu tive o contato, né? Então, faça um estágio.
Quem tá ouvindo agora e tá estudando e não quer deixar de perder as férias para não pegar o estágio, gente, vocês estão perdendo tempo. É assim que começa a estudar para atuar, tá? Deixa eu dar uma lida aqui nas perguntas. Deixa eu ver quantas perguntas tem. Beleza, tem bastante pergunta. Vou deixar para as perguntas pro final, hein? Vamos lá. Eu fico vendo vocês mandando nos comentários, me dá aflição, quero ler tudo. Mas vamos lá. Qual o problema disso? De estudar para atuar, de estudar para passar e não para atuar? Vocês não têm noção do tanto de gente que estudou comigo, que eram ótimos teóricos, notas maravilhosas, pupilos dos professores maravilhosos. Pergunta se tem algum no mercado de trabalho agora atuando com clínicos, que provavelmente era o sonho dessas pessoas, né? Estavam estudando ali para poder trabalhar como clínicos. Ninguém. Eu não me lembro de nenhum pupilo que se deu bem. Por quê? Talvez eles estavam estudando errado. Talvez estavam estudando só para passar. Estudando com muito afinco para ter notão. Mas e para atuar? Quem estudou? Né? Quem se preparou para atuar? Quem foi lá na clínica e entendeu o que estava acontecendo? Quem foi que se preocupou em aprender a atender cliente? Mosquito. Né? Quem foi que se preocupou? Né? Então, quando a gente quer atuar, a gente tem que procurar um mentor. O que esse mentor vai fazer? Esse mentor vai te ajudar. Né? Muitas vezes você pode ser adotada por um mentor. Eu gosto de pegar algumas pessoas para ser mentora. Você pode pagar por mentorias também. Você pode pagar um médico veterinário para te ensinar. Mas, no geral, essa conexão acontece mais gratuita, mais por amorzinho no coração mesmo. Mas nada demais você pagar por uma mentoria de um médico veterinário, tá? Inclusive, isso daria muito certo aí, ó, tá vendo? Luiz empreendendo aqui, ó. Você pode ser um médico veterinário que está empreendendo aí na área de mentorias, ensinar estudantes, certo? Eu não tô fazendo nada muito diferente disso aqui, né? Mas então procure mentores, procure gente que te acrescente, procure gente que te ensine algo. Eu sei que vocês estão aqui acompanhando meus stories porque vocês já estão fazendo uma análise de mercado. Isso já é uma análise de mercado, vocês estão analisando como é a minha vida, como eu trabalho, como que é o meu trabalho e como que eu vivo do meu trabalho. Se eu vivo bem, se eu não vivo bem, se eu tenho condição de comprar as coisas, se eu não tenho, aonde eu vou. Então, eu sei que vocês avaliam isso. Isso tá muito certo. Eu não pude fazer isso na minha época não tinha Instagram, quando eu estava para escolher meu curso. Né? Instagram foi ter logo quando eu estava formando. Ninguém não tinha isso de ficar seguindo veterinário. Então hoje vocês têm isso na mão. Vocês podem aproveitar, tirar muito disso. Mas sabe quem é o primeiro mentor que você tem? E eu sei que você não dá valor? É o seu professor. Né? Quantas vezes você olhou para o seu professor e você viu ele como obstáculo para você passar? Quantas vezes você falou, putz, esse professor não me deixa passar, cara. Esse professor não me ajuda, esse professor não me deixa, eu não vou passar porque esse professor não deixa. Eu já fiz isso. Né? Então você enxergar um professor como um obstáculo, você está fugindo da sua responsabilidade em não conseguir passar na matéria dele, por exemplo. Né? E falta muito autorresponsabilidade. Aqui eu tenho um livro, ó, O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. Gente, lê esse livro. Tem muita coisa dele que eu não gosto não, porque eu acho que o Paulo Vieira aqui, ele tentou dar uma inflada no ego dele, vendeu o curso dele, né? Mas você entender o poder da sua autorresponsabilidade é muito importante, porque às vezes a gente passa a nossa responsabilidade para o outro, quando a responsabilidade é nossa. E quando a gente percebe que a responsabilidade é nossa, parece que a vida anda. A gente tem que assumir o que é responsabilidade nossa. Se eu não consigo passar na matéria do professor, se eu não me dou bem naquela matéria, se eu não gosto, sabe? Se eu não tenho aquele feeling com aquela matéria, eu que vai estudar mais. Era o que eu fazia depois que eu percebi que eu estava estudando errado. Toda matéria que eu não tinha tanta afinidade, o que eu fazia? Eu ia e estudava mais. Tinha matéria que nem começava, eu não estava nem no período dela, eu já estava estudando. Né? Terapêutica, todo mundo falava que terapêutica era o bicho de 7 cabeças. Né? Terapêutica era no 6º período, no 5º eu já comecei a estudar terapêutica, sem nem fazer aula. Então, assim, entenda que seu professor, ele é uma ponte para você conseguir o que você quer. Ele não é um obstáculo, ele não tá ali para não te deixar. Estão falando aqui que não viram o livro? Ó,
O poder da autorresponsabilidade. Eu vou postar uma foto desse livro aqui lá no nosso grupo do WhatsApp. Quem não sabe, a gente tem um grupo do WhatsApp exclusivo onde eu passo algumas informações em primeira mão do que vai rolar aqui na live. Depois eles também vão ter algumas informações, depois dessa live eles também vão ter algumas informações a mais. Então se você tá lá no grupo, parabéns, você vai receber todas essas informações. E se você não tá no grupo, é só você clicar no link que tá na minha bio sobre todo o nosso desafio. Lá no final tem um link que vai te dar acesso a esse grupo. Esse grupo não tem conversa paralela, só eu consigo mandar mensagem. Então, só eu e minha equipe, no caso. Então, a gente manda mensagem informando vocês sobre tudo que está acontecendo nesse desafio dos 5 dias, beleza? Então é só vocês clicarem lá depois da live no link da bio, tá? Então não enxerguem o seu professor como um obstáculo, né? O professor, ele tá ali para te avaliar o tempo inteiro. O professor, ele tá te avaliando o tempo inteiro. Eu sei disso porque eu já dei aula. A gente tá avaliando a forma como você presta atenção na aula. A gente tá avaliando como você reage às avaliações. A gente tá avaliando se você pede ponto. A gente está avaliando se você vira e pergunta, vai ter... Nossa, cara, eu recebi muito essa pergunta e eu já julgava a pessoa. Quando a pessoa virava e falava, vai ter certificado no meu curso? Porque eu tenho um curso online, para quem não sabe. E me perguntavam, vai ter certificado? Gente, o mundo mudou. A vida real não te pede certificado. A gente vai falar disso mais pra frente. O mundo real, ele não te pede certificado. O mundo real pede que você resolva o problema. Ninguém quer saber quantos cursos você tem. Ninguém quer saber do seu currículo. A pessoa que vai te empregar, ou se você quer ser empreendedor, o mundo quer que você resolva o problema e ponto. Não quero saber o que você vai usar pra resolver. Eu quero que você resolva. Então é assim que é a vida real, né? Então o professor, você tem que encarar o professor como uma chave para a sua primeira oportunidade. Eu tenho certeza que tem gente aí que conseguiu o primeiro emprego, por exemplo, com um professor. O professor indicou. Né? As pessoas, quem tem empresa, pergunta pro professor, você não tem nenhum aluno para indicar? Não, eu sei, porque eu sou amiga de professor. Meus professores da faculdade são super amigos meus e falam isso. Entendeu? Gente, tá travando, parece? Tá travando? Tá travando ou não tá travando? Minha internet nunca me deixou na mão nas lives, parece que tá... Hoje tá. Tá travando ou não tá travando? Não tá travando, né? Beleza. Então, gente, se preparem. Se você está sendo avaliado o tempo todo durante o período de aula, preste atenção e atue bem. Atue bem, estude bem, sabe? Às vezes a gente vai pra faculdade empurrado, não quer, cara. Eu sei, eu já faltei aula, já fui aluna, tipo, que, nossa, eu já tive matérias que eu fui péssima aluna, assim, sabe? Teve matéria que eu fiz 4 vezes, quem me conhecia na época de faculdade sabe que Maria de Fátima foi meu terror. Maria de Fátima foi meu terror, né? E a Maria de Fátima era uma professora de biofísica, bioquímica e química orgânica, acho que é química orgânica. E eu passei tranquila em biofísica, porque todo mundo falava que... Passei tranquila em bioquímica, porque todo mundo falava que era difícil, então eu estudei mais. E demorei muito a passar em biofísica. Eu demorei 4 períodos para conseguir passar em biofísica, porque eu falava que a responsabilidade era de Maria de Fátima, de eu não estar passando. Quando a responsabilidade era minha. Né? Eu estava passando a minha responsabilidade para outra pessoa, para minha professora. Minha professora não era obstáculo, minha professora era ponte. E eu estava botando a culpa nela. Então, quando eu decidi que eu não ia mais botar a culpa nela, eu decidi que eu queria ser médica veterinária, para isso eu precisaria passar em biofísica, quando eu tirei a culpa dela e botei a culpa em mim, eu resolvi a culpa. Então, entendam que a autorresponsabilidade é muito importante. Beleza? Peguei exame é prova final aí, pra quem não conhece. Peguei exame em biofísica e bioquímica, mas consegui passar no exame. Muito bom. Eu demorei 4 períodos. Gente, fiz 4 vezes. Eu começava a fazer e largava. Eu tava convicta que Maria de Fátima não ia me deixar formar. Quando, na verdade, quem não tava deixando formar era eu, porque eu não sabia estudar, né? Gente, quando a gente entende sobre a autorresponsabilidade, quando a gente entende trabalhar a autorresponsabilidade, a gente muda a nossa cabeça. Quem tá lá no nosso grupo exclusivo, viu hoje eu mandando um vídeo sobre o que é mindset. Eu queria falar com vocês um pouco sobre mindset, é uma coisa que eu descobri há pouco tempo, mas que mudou a minha vida. A minha vida mudou de um tempo pra cá,
Quando eu comecei a trabalhar, eu tava indo muito bem. E aí depois eu me lasquei toda, me fudi toda. Nem sei se pode falar palavrão aqui, mas se é minha live pode. Me lasquei toda, me embolei com cartão de crédito. Minha vida ficou péssima, tipo, de entrar em depressão. Eu não queria sair, queria ficar em casa, na cama. Eu tava falando isso com o Flávio esses dias. Eu queria dormir o tempo inteiro. Fiquei lascada. E aí eu decidi trabalhar a minha cabeça, porque eu queria que minha vida mudasse. Pelo poder da minha autorresponsabilidade, eu falei, eu estou nessa situação porque eu me botei e eu vou me tirar dessa situação. E aí, com a minha autorresponsabilidade estabelecida, eu mudei meu mindset. E Luísa, o que é mindset? Vocês que estão no grupo, vocês já sabem, porque eu já falei pra vocês. Mas se você... É proibido falar palavrão, mas se quiser pode. Eu já falei pra vocês lá no grupo exclusivo o que é mindset, mas se você tá aqui e você não tá no grupo, você deveria, que é só clicar lá no link da bio, lá no finalzinho tem o link pra você entrar no grupo. Mindset, gente, funciona da seguinte forma. Eu vou tentar ser didática, porque se eu explicar, às vezes pode ter gente que não pegue. Mas mindset, o que significa mindset? Mindset, na tradução livre, configuração da sua mente. Né? Então, seu mindset é a configuração da sua mente, é a forma como você vê o mundo, como você enxerga o mundo. Né? Então, vamos supor que você está em São Paulo. Estou em São Paulo, sou de Vitória, estou em São Paulo e eu não sei andar pelas ruas de São Paulo, estou de carro. Estou de carro andando pelas ruas de São Paulo, estou sem meu celular, estou sem meu Google Maps. E eu não sei chegar onde eu tenho que chegar, mas eu sei onde eu quero chegar. Vamos supor que eu quero chegar no Itaim Bibi, no que é o bairro de São Paulo. Estou lá em Congonhas e quero chegar até Itaim Bibi. E eu não sei chegar. E aí, de repente, eu olho pro lado do meu carro e no meu banco do carona tem um mapa. E eu falei, agora eu vou chegar no Itaim Bibi. E aí eu pego o mapa. E aí, na hora que eu abro o mapa, não é um mapa de ruas. É o mapa de relevo da cidade. Esse mapa de relevo não deixa de ser um mapa. Ele é um mapa. Mas é um mapa que não tem as informações que vão me levar aonde eu preciso chegar. Entenderam? Né? Então, se eu tenho um mapa, mas esse mapa não me leva aonde eu quero chegar, esse mapa não me serve. Certo? Então, na sua cabeça, você tem que entender que a sua cabeça, dentro da sua cabeça tem um mapa. Certo? E seu mapa está codificado para chegar até onde os seus valores, tudo que você viveu, suas experiências, onde tudo que você tem na sua cabeça é capaz de chegar a um lugar. Mas, se você define, por exemplo, eu quero ser uma grande veterinária, eu quero ser conhecida, eu quero mudar a vida das pessoas. Se eu quero mudar a vida das pessoas, eu não posso ter na minha cabeça aquela mentalidade de médica veterináriazinha, que prostitui seu serviço, né? Então eu não posso ter essa mentalidade. Eu não posso ser tubarão nadando como peixinho, entende? Para que você seja o que você quer ser, você precisa agir como tal. Você precisa mudar a sua cabeça. Entenderam? Então, se eu quero ser um profissional de sucesso, se é para isso que você está aqui, você tem que mudar o seu mindset. Beleza, Luiz, entendi o que é mindset. Mindset é um mapa que está na minha cabeça, que vai me levar a algum lugar. E eu quero mudar o lugar que esse mapa vai me levar, porque do jeito que está na minha cabeça, esse mapa vai me levar para uma situação de uma médica veterinária medíocre, que presta um serviço medíocre, que não cresce na vida, que vai viver reclamando de que está ganhando pouco, que o serviço está prostituído, que está formando muito veterinário. Eu não quero ser assim. Eu quero ser aquela médica veterinária que não está nem aí se está formando muita gente. Eu quero ser uma médica veterinária que está mudando a vida das pessoas, que está ensinando gente, passando conhecimento. Então, eu tenho que criar uma mentalidade que me forneça a chegada a esse lugar. Sério? Certo? Então tá, beleza, Luiz. Entendi o que é mindset. Mindset é um mapa que está na minha cabeça e ele vai me levar para algum lugar. Como é que eu mudo o meu mindset? Não estou gostando do meu mindset está me deixando para baixo. Você tem que mudar as suas crenças que te limitam. Qual é a crença que te limita? Você tem que sentar um dia, botar a mão na consciência e pensar o que te limita. Né? Se você pensa, eu não tenho talento para veterinária. Eu tenho medo de fazer veterinária e não conseguir formar. Eu tenho medo de não conseguir atuar. Eu tenho medo de chegar na clínica e não saber o que fazer. Como que você vai querer ser um profissional foda
com esse tipo de mentalidade. Você não pode ter esses medos, você tem que mudar tudo que te limita. Você tem que parar, pensar, a Maria Melissa falou, meu marido me limita. Existem pessoas que te limitam, você tem que no caso é seu marido, você não vai tirar ele da sua vida, né? Mas você tem que tentar levar ele para mudar o mindset dele também junto, né? Compartilhei até com gente que faz educação física, show de bola, né? Se não tem talento para veterinária, tá fazendo o que na faculdade? Às vezes as pessoas são movidas pelo sonho, mas ainda assim tem medo. Então você tem que pensar nas crenças que te limitam e trabalhar para que elas não te limitem mais. Quando você faz isso, né, quando você para e pensa, pô, eu não tenho talento. Tá, eu acho que eu não tenho talento, mas eu tenho disciplina. Disciplina você aprende a disciplina. Você trabalha a disciplina. Então eu vou ser mais disciplinado, porque já que eu não tenho talento, eu tenho que compensar em alguma coisa. Você desenvolve. Entendeu? Você não fica só naquilo, porque existem dois tipos de mindset principal, que é o fixo e que é o de crescimento. A maioria das pessoas tem um mindset fixo. O que é o mindset fixo? É isso que eu estava falando. É aquela pessoa que acha que as pessoas nascem com talento, que aquela pessoa nasce para isso. Geralmente são pessoas competitivas porque elas querem mostrar o seu valor, porque elas acham que não tem, mas elas querem mostrar que tem. Então essas pessoas acham que nada é aprendizado, que a pessoa já nasce com aquele dom. Não existe dom, existe vontade e disciplina, certo? Não existe dom. Que as pessoas que têm um mindset de crescimento acreditam que tudo é questão de desenvolvimento, né? Não existe nada que você não seja inteligente bastante de resolver. Tudo é uma questão realmente de aprendizado. Então se você tem um mindset de crescimento, a sua vida vai pra frente, porque você acredita que consegue ir pra frente. Entendeu? Ó, o Diego Araújo, o que me limita é não ter certeza se quero veterinária por amor aos bichos ou medicina humana por satisfação profissional. É aquilo que eu falei, Loures. Se você ama o que você faz, o dinheiro vem, porque é muito mais fácil ser disciplinado. Entendeu? Longe de mim querer decidir o que você quer. Isso aí vai ser uma decisão que vai ser feita com você mesmo. Mas é muito mais fácil você dar certo em uma área onde você tem dedicação. Entrou pelo de gato na minha boca. Entenderam o porquê do mindset precisar ser mudado? É isso que acontece, né? E outra coisa, por falar em mindset, né, pessoas que têm mindset mindset fixo, eu recebo muita mensagem de gente com... Ó, inclusive agora, Luísa, me sinto velha, comecei a faculdade depois dos 30, isso aqui que eu vou falar é pra você, Maria. Ó, muita gente me pergunta, Luísa, outro dia veio uma menina com 25 anos me perguntar se estava tarde para ela começar veterinária, tipo, que ela ia começar a formar com 30. Gente, na minha sala tinha gente de 60 anos. Teve gente que formou na minha sala com 60 anos, estava começando a sua segunda graduação. Você tem que parar e pensar. Gente, eu fico toda hora subindo refluxo porque eu fiz bariátrica, tá? Então não repara para quem tá me conhecendo agora. Porque eu sei que veio muita gente no Facebook que tá vendo isso aqui, tá me vendo pela primeira vez, tá? Então por isso que eu fico tendo refluxo. Então, como eu estava falando em mindset, você tem que pensar que a vida, ela é só uma. Se eu quiser ser veterinária, eu tenho que ser nessa, eu não tenho chance de outra, certo? Então se você quer ser veterinário e você só tem uma vida, a sua idade ela não pode ser um fator de procrastinação, ela não pode ser o seu mais. Ah, eu quero fazer veterinária, mas... Ah, eu quero ser veterinário, mas... Ele não pode ser o seu mais, ele tem que ser a sua motivação. Eu só tenho essa vida. Tô com 30 anos, beleza, com 35 eu tô formada. Tranquilo. Tenho 60 anos, tranquilo, 65 eu tô formada. Eu vou ser veterinária nessa vida ainda. Entendeu? Então é isso que tem que acontecer. Não existe, inclusive eu sempre falava quando eu via as pessoas mais velhas na minha turma tinha muita gente mais velha. E eu falava com as minhas amigas bem assim, gente, fulana já vai formar, ela vai formar aí com 50 anos, quando chegarem pra ela na clínica, vão ver uma pessoa de 50 anos de laiquinho, ela vai ter muito mais credibilidade do que eu, com a carinha de leite, com 22 anos formada. Entendeu? Então é uma crença limitante, mindset, é uma crença limitante de idade que nada tem a ver, tá só na sua cabeça, certo? Então, é só nessa vida que você pode ser médico veterinário, é nessa vida que você vai ser, independente da sua idade, tá? Eu acredito que você vai ser, tá vendo? A Maria me fez chorar, amor. Mas é a verdade, certo? Às vezes a gente precisa que as pessoas falem verdades, a gente tem muitas inseguranças que a gente não consegue
destrinchar sozinha. Então, às vezes, a gente precisa realmente ouvir. Por isso que o papel do mentor é importante. Você precisa de alguém que te ajude, alguém que te guie, alguém que já passou pelas coisas que você passou, certo? Então vamos lá, gente. Para quem está chegando agora, você pode clicar aqui na interrogação e deixar sua pergunta, ou você pode clicar na setinha, e mandar essa live para os seus amigos. Eu estou na meta aí de conseguir 10 mil seguidores para poder mandar vocês arrastar para cima. Então me ajuda que eu estou te ajudando aqui, hein? Beleza? E você também pode participar do nosso grupo exclusivo lá no WhatsApp, clicando no link da minha bio. Você vai ler sobre o desafio dos 5 dias e lá no final vai ter um link onde você vai clicar e seguir para o grupo. Nesse grupo eu vou passar as informações sempre de primeira mão do que vai acontecer na live, e depois da live, né, eu vou falar, por exemplo, igual eu falei desse livro aqui do Poder da Autorresponsabilidade. Então eu vou postar lá para vocês, que se vocês quiserem ler, então eu vou postar lá. Então se você quiser participar do grupo, corre para lá, beleza? Então, como eu estava falando, a sua idade não pode ser o seu motivo de procrastinação, ele não pode ser seu mais, né? A gente tem tendência a ser procrastinador. Eu sou muito procrastinadora. Quando eu tenho coisa pra fazer, o Instagram ele fica muito melhor. Eu lembro quando eu tinha prova, gente, eu não podia sentar na frente da televisão, que até a missa eu queria assistir. Então, assim, a gente tem tendência a ser procrastinador, né? E a gente não pode. A gente não pode ser procrastinador, porque procrastinar atrasa a nossa vida. Então, a gente não pode ter medo. Eu sempre falo, gente, se eu tiver com medo, eu vou com medo mesmo. Eu vou com medo mesmo e vamos que vamos, né? Então, eu sei que vocês têm medo, por exemplo, de entrar no mercado de trabalho. Não no mercado de trabalho. Eu sei que vocês têm medo. Eu sei que vocês não sabem como entrar, né? Eu sei que essa é a maior dor de vocês. Eu sei, é por isso que eu tô aqui para explicar que o mercado de trabalho ele não é um bicho de 7 cabeças, mas você tem que se adaptar a ele, porque ele mudou. Ele não é mais como antigamente, né? O mercado ele não é mais como antigamente. Antigamente, como é que era? Você chegava com o seu currículo de 2 folhas, cheia de curso, cheia de pós-graduação, cheia de coisa, cheia de coisa, né? Hoje ainda, o mercado, me perguntam, né, qual tipo de profissional o mercado absorve. O mercado absorve esse profissional. O profissional com currículo majestoso. Aquele currículo que parece aquelas cartas que você manda pro seu ídolo, sabe? Aquelas cartas de fã, de rolo. Então, o mercado, ele absorve esse profissional. Ele absorve esse profissional. Mas você não pode ser só um profissional que o mercado absorve. Você tem que ser um profissional que o mercado retém. E qual que é o profissional que o mercado retém? E o mercado já percebeu que esse é o tipo de profissional certo para cada empresa? É aquele profissional que se adapta melhor às possibilidades que são dadas a ele. Então, o profissional que se adapta, que tem tendência à inovação, né, ele é muito mais bem visto hoje em dia nas empresas, né? Então, você não pode ficar bitolado em curso, congresso, atualização, curso, congresso, atualização. Ótimo, isso é ótimo, seu potencial técnico está sendo trabalhado, maravilhoso, mas isso é o mínimo que esperam de você. Vocês têm que entender, você ser veterinário, chegar no consultório, atender o cachorro, acertar o diagnóstico, passar o tratamento, o cachorro ficar bem, o cliente ficar satisfeito, isso é o mínimo que você tem que fazer. Isso é o mínimo que esperam de você, certo? Isso é o mínimo, você tem que entregar mais que isso, certo? Você tem que entregar mais. Eu sou supervisora de um hotel para cães, trabalho com fisioterapia animal. Eu nunca fiz curso de fisioterapia. Tudo que eu aprendi em fisioterapia é com a minha chefe, que é fisiatra. Então, eu me adaptei ao que ela me deu, certo? Eu me adaptei ao que ela me deu. Sou supervisora de um hotel para cães e fui trabalhar com fisioterapia, porque ela tem uma clínica de fisioterapia lá dentro. Me adaptei. Ela não tem ninguém para mexer com a publicidade com a publicidade da empresa dela, não quer pagar uma empresa. Luísa, você consegue resolver isso aqui pra mim? Fui, resolvi, me adaptei. Entreguei pra ela o que ela queria. Então, o seu potencial de entregar pro seu chefe ou de se entregar pra sua própria empresa é o que conta hoje em dia. Não importa o que você faça. Não importa o que você faça, você tem que se entregar completo, a ponto de passar daquilo que você faz. Aonde? Eu recebo. Me pagam, ela me paga mais do meu salário para eu fazer a publicidade da empresa dela. Vai dizer que isso não é um profissional que o mercado retém. É isso que o mercado quer, gente que se adapte. Então, qual é a sua capacidade de se adaptar?
E, gente, outra coisa que vocês têm que entrar na mente de vocês é que vocês precisam sair da bolha. Sair da bolha de técnico. Técnico no sentido que eu digo, tipo, congresso, pós-graduação, e prestar muita atenção na aula, resumindo tudo certinho. Sai disso. Preste atenção nisso também, óbvio. Mas sai um pouco da bolha, vai estudar economia, vai entender como é que o país está, vai entender como é que você vai se aposentar. Você sabia que pouquíssimos médicos veterinários aposentam? Então você tem que descobrir uma forma de aposentar, sabe? Então hoje em dia a maioria dos médicos veterinários que eu conheço estão aí estudando sobre bolsa de ação, bolsa de valores para investir em ação, tesouro direto, sacou? Então você tem que sair da bolha e se desenvolver em outros aspectos. Outro dia eu estava sentada com uma veterinária amiga minha, que foi minha chefe no estágio supervisionado, conversando o que eu faria na situação dela se eu vendesse o apartamento que eu tinha, onde é que eu investiria. Então, entendeu? Você tem que sair da bolha. Então, estude administração, sabe administrar seu negócio. A medicina veterinária é uma das poucas profissões que te liberam a ser completamente, majoritariamente, na verdade, autônomos. Então, se você tem essa capacidade de ser autônomo, fazer 100% do seu dinheiro, gente, olha a chance que está sendo dada para vocês se vocês não estão aproveitando. Sinceramente. Então, aprenda sobre administrar um negócio. Hoje em dia a gente tem aí, por exemplo, o Improvet, que eu trouxe o Vicente para uma live aí com a gente falou bastante sobre empreendimento, aí ele fala bastante sobre administração no canal do YouTube dele e no Instagram, depois eu posso postar lá no nosso grupo do WhatsApp, certo? Então saiam da bolha, beleza? É isso que eu quero que vocês entendam, para se vocês sejam, concluindo, se vocês querem ser um profissional que faz e não os que reclamam, você tem que mudar seu mindset. Você tem que fazer por onde, estude para atuar, saia da bolha, estude outras coisas que não só o técnico, certo? Trate seus professores como uma ponte e não como obstáculo. Então, mude seu mindset, tenha um mindset de crescimento, estude sobre mindset. Inclusive, tem outro livro aqui. Mindset, tudo sobre mindset que você precisa saber. Vou postar lá no grupo também, para quem quiser comprar, para quem quiser ter. Quem sabe lá no grupo eu faça um sorteio de um livro. Já pensou? Então corre lá pro grupo, tá lá no link da bio, é só você clicar, descer, tem o link, você clica, entra no grupo e recebe informações exclusivas, beleza? Agora eu vou responder as perguntas que eu já me perdi, eu perdi as contas, eu não sei nem quanto tempo de live a gente ainda tem, pode ser que o Instagram corte a gente. Eu queria tanto ler os comentários de vocês tudo, gente. Mas vamos ver aqui as perguntas, depois eu tento ler. Deixa eu ver aqui. A Bela Rúbia perguntou, acha que o inglês ou outra língua estrangeira, você não conhecendo, é prejudicial? Teve trabalhos na faculdade em que a professora pediu só artigos em inglês para poder fazer um trabalho todo em cima desses artigos. Então, provavelmente, se a gente não soubesse inglês, ia ser um pouco mais difícil. Não é impossível, você não depende da língua estrangeira para poder formar, por exemplo. Mas, ela te ajuda muito, né? Sem dúvida, ela te ajuda muito. Então, assim, se você puder trabalhar a sua cabeça para você aprender uma nova língua, vai com tudo, porque ajuda. Vocês são bem apegados a currículo ainda, né? Vocês bem me perguntam como é que se faz um currículo, ajuda no currículo, né? O Fonseca perguntou aqui, você acha que estamos muito longe da medicina humana? Eu acho que a gente está cada vez mais perto, mas eu acho que a gente está bem mais perto, porém, a gente precisa de um pouco mais. A gente precisa um pouco mais de consciência de classe, a gente precisa de um pouco mais de união, mas a gente está próximo. Hoje em dia a gente está tendo um reconhecimento maior do público, né? A gente está tendo um reconhecimento maior do proprietário, então a gente está tendo uma aceitação melhor no pagamento, né, dos nossos honorários, a gente consegue ver pelo menos nas grandes capitais. Então a gente está alcançando a nossa valorização. Ainda precisa caminhar um pouco mais para chegar perto da medicina humana, mas a gente tem tudo para chegar. Deixa eu dar uma olhada aqui mais nas perguntas. Essa pergunta aqui é boa, ó.
A Ju Conrado perguntou, a timidez me limita muito, muitas vezes não consigo demonstrar o que sei. Timidez é mindset, né? Quando você tem um mindset que te limita, por exemplo, a timidez. Quando você é tímido, é porque você pensa muito na avaliação do outro, né? Se eu tô tímida para falar aqui com vocês, se eu tivesse tímida para falar com vocês, muito provavelmente eu estaria pensando no que vocês estão pensando do que eu tô falando. E a gente não pode pensar assim. A gente tem que pensar só na gente, a gente tem que pensar no que eu tô falando. O que eu tô falando presta? O que eu tô falando vai ser aproveitado por alguém? Então você tem que parar e pensar. Por exemplo, se eu vou apresentar um trabalho para um professor, você tem que parar e pensar, putz, o professor está esperando que eu apresente um trabalho para ele. Então ele não está esperando nada menos do que eu chegar na frente dele e falar. Então quando você começa a pensar, a racionalizar de que as pessoas estão esperando que você faça isso, você entende que você tem que fazer. Entendeu? Então, por exemplo, se a Anitta vai entrar no palco para cantar, o que todo mundo que tá no público tá esperando? Que a Anitta cante. Então a Anitta vai cantar. Ela tem que fazer com que essa ação seja natural, porque as pessoas estão esperando isso dela, e ela sabe, entendeu? Então tenta esquecer a timidez e falar. Entrevista de emprego é maravilhoso para isso, gente. Entrevista de emprego é tudo que a gente tem medo e nunca é o que a gente pensou. Já perceberam como que é tranquila? Eu nunca tive treta com entrevista de emprego. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Ó, Alessandra, você recomenda fazer estágio desde o começo da faculdade, mesmo sem saber nada? Com certeza, mesmo que você fique limpando baia. Você já vai estar observando. Essa observação é uma análise passiva do mercado, em que você vai observar como é que o proprietário da clínica lida com o ambiente dele, você vai perceber como é que o médico veterinário se porta, como é que ele trabalha, você vai perceber qual é a rotatividade da clínica, se realmente dá grana, por exemplo, você vai perceber qual é o resquício emocional que aquilo gera, se você vai aguentar. Então o estágio é uma maneira de você se encontrar no que você vai fazer. Né? Você pode usar o estágio como uma análise de mercado passiva, ou você também pode usar ela para saber o que você vai querer ser. Por exemplo, se você fizer estágio em várias áreas, a chance de você acertar a sua futura profissão, por exemplo, quando você faz veterinário, você pode ser diversas coisas, né? Então, se eu faço estágio na área de cirurgia, se eu faço estágio na área de inspeção, se eu faço estágio na área de grandes, por exemplo, se eu já fiz em tudo, eu consigo dizer o que é bom pra mim. Então o estágio é importante por causa disso, para que ele também ajuda muito a você não ser um profissional frustrado, porque você tá fazendo aquilo que você sabe que você gosta, porque na época de faculdade você já descobriu, entendeu? Vamos ver mais pergunta. Luísa, você fala inglês? Fala, entende bem, lê bem, tranquilo. Não passo fome nos Estados Unidos. Vamos lá, aqui. Estou no 10º semestre e me sinto muito insegura para lidar com um plantão sozinha quando me formar. Por isso que você precisa... Você está no 10º semestre, provavelmente você está fazendo estágio supervisionado. Tente, no lugar onde você está fazendo estágio supervisionado, acredito eu, se você está pensando em trabalhar com plantão, que você está na clínica de pequenos, né? Ou se você estiver também na clínica de grandes, não tem problema. Participe dos plantões. A gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Se a gente tem medo daquilo que a gente não conhece, então a gente tem que conhecer aquilo que a gente tem medo para que a gente perca esse medo. Então participe dos plantões, vai como estagiário ocular. Vai lá olhar, não precisa nem ajudar se você não quiser ajudar. Mas, obviamente você vai querer. Né? Então vai lá observar e perceber como é que funciona, que quando for sua vez você já vai estar mais ambientada, entendendo melhor o que está acontecendo, beleza? Vamos ver aqui mais perguntas. Se sentir insegura para fazer cirurgias é normal quando nos formamos? Devemos fazer pós em cirurgia? A medicina veterinária te permite trabalhar em qualquer coisa. Você é médico veterinário generalista quando você forma. Obviamente que você ter uma especialização é muito melhor, te dá mais segurança. Eu castro tranquilamente. Se você me der um animal para eu castrar, eu castro. Se você me der uma cesárea para fazer, eu faço.
Agora, não me deu uma cirurgia ortopédica, por exemplo. Então, tem coisas que você chega no seu limite. Então, se você quer espaçar o seu limite para que você atenda mais, o ideal é que você estude para isso, para que você entregue um bom trabalho. Então, é normal se sentir insegura para realizar cirurgias, você não precisa. Inclusive, a outra que perguntou sobre plantão, você não precisa realizar nenhum procedimento no plantão. Você pode chamar o veterinário responsável por exercer esse tipo de função, tá? Então, se você se sentir insegura para fazer cirurgia, você não vai fazer cirurgia, você não é obrigada. Você só faz aquilo que você quer e que você acha que vai entregar bem, certo? Porque ali tem um animal que precisa ser bem atendido. Certo, gente? Eu vou encerrar a live aqui porque, na real, eu não sei quanto tempo mais a gente tem, mas eu acredito que não seja muito. E eu tô com medo do Instagram cortar a gente. Então, gente, fechando aqui a live, vai lá no meu perfil, no link da bio, você vai clicar, vai entender como é que vai ser como é que vai ser o desafio dos 5 dias, né? A gente tá no nosso primeiro dia, amanhã já é o segundo, obviamente. E aí lá embaixo tem o link do grupo exclusivo do WhatsApp. Você vai clicar nesse grupo e vai entrar no grupo. O grupo vai te dar informações exclusivas do que vai acontecer aqui. Por exemplo, hoje eu vou postar os livros que eu falei sobre aqui para vocês terem acesso lá. Então, se você não tá no grupo, você não vai ter esse acesso, você não vai receber essas informações em primeira mão. Beleza? Ainda vai ter benefício que esse grupo vai trazer. Muito provavelmente eu vou até sortear um livro desse lá pro grupo, beleza? Amanhã o nosso tema vai ser o paradoxo do recém-formado. Não tenho experiência, não consigo emprego porque eu não tenho experiência. Então como é que a gente vai resolver isso? Assistindo a live de amanhã. Então eu conto com a presença de vocês amanhã às 8h30 da noite, beleza? Deixa eu dar uma lida aqui no que vocês falaram, gente. Vocês falaram pra caramba essa live, vocês participaram com força, hein? Ó, por acaso achei você no YouTube. Gente, eu tô lá no YouTube, meu canal é Luísa Quintela Veterinário. Vocês devem, quem tá me acompanhando aqui no Instagram, deve estar se perguntando por que ela tá falando isso, todo mundo aqui conhece ela. Mas é porque teve gente que veio do Facebook, e muita gente do Facebook não me seguia aqui. Ó, a Lori falou, o seu sonho depende da sua força de vontade para acontecer. Idade nunca foi a coisa mais importante, acreditem que vocês conseguem sim, com certeza, sem dúvida. A nossa idade tem que ser tem que ser padrão de motivação, e não de procrastinação. Até a fisioterapeuta dela estava aqui. Ó. Amei a sua live, precisamos de mais pessoas que motivem as outras. Preciso expulsar esse espírito de procrastinação. Amores, eu também, vocês não têm noção tanto que eu sou. É engraçado porque quando a gente tem, por exemplo, alguém que a gente... Eu acredito que se vocês estão aqui, estão tendo a paciência de ouvir o que eu tenho para falar, vocês valorizam o que eu tenho para falar. Então, provavelmente vocês me admiram em algum nível. É engraçado que quando a gente admira alguém, a gente acha que ela não tem defeito. Eu sou cheia de defeitos. Sou procrastinadora, na época de faculdade faltava pra caramba, demorei até criar essa maturidade pra entender que minha vida precisava de mais. Então, assim, realmente é uma questão de amadurecimento, né? Eu nunca faço nada de faxina, chegou a prova eu viro faxineira. Gente, não sobrava um armário sujo na minha casa quando tinha prova também, cara. E aqui em casa eu não faço nada, a Flávia que faz, ela fica puta. A Flávia precisa dar umas provas pra poder arrumar a casa. Quanto custa um plantão, mais ou menos? A gente vai falar disso na nossa live no dia 3. No nosso desafio, no dia 3, a gente vai falar sobre isso. Então, vou deixar pra lá, pro dia 3. Né? Acho que minha maior dificuldade é ser empreendedora. Gente, aí que tá. Como que o Mindset trabalha? Né? Que pena que muita gente saiu. Temos 80 pessoas aqui agora. Mas eu encarava com mindset fixo a ideia de ser empreendedora. Eu pensava que para ser empreendedor você nascia sendo empreendedor. Você nascia sendo, você tinha que ter o dom, você tinha que ter um quê a mais para ser empreendedor. E aí, de repente, eu mudei meu mindset. Quando a merda toda da minha vida aconteceu, eu fiquei depressiva. Eu mudei o meu mindset e, de repente, eu virei uma empreendedora. Hoje eu tenho uma empresa digital, tenho uma empresa física, não é? Então, assim, tudo é questão de aprender e de mudar o mapa da sua cabeça, de como você vê o mundo. Quando você muda a forma que você vê o mundo muda também. Né? É uma questão também de física quântica, né? Quem entende física quântica entende que tudo aquilo que a gente sente e que a gente quer acontece, se a gente fizer por onde, né? Vamos ver aqui.
O veterinário blog botou aqui, precisa de mais investimento e compromisso por parte dos proprietários para poder avançar. Além de compromisso e investimento por parte dos proprietários, a gente também precisa muito melhorar como profissional, sabia? A gente ainda tem uma mente muito arcaica, ainda precisa... hoje em dia a gente tem vários profissionais que já estão inovando nesse sentido, mas a gente ainda precisa melhorar muito também. A gente também não pode, a gente tem que entender a nossa autorresponsabilidade nisso também. A gente também tem a responsabilidade do porquê a medicina veterinária não está avançando, né? Está avançando com passos curtos. Mas isso vai mudar, eu tenho fé. Vejo alguns veterinários oferecendo consultas e exames laboratoriais por um preço fixo mensal, como uma espécie de plano de saúde. Isso é permitido? É permitido plano de saúde e plano de serviço. Quando você fala que você viu uma clínica oferecendo como se fosse oferecendo consultas e tal, no preço mensal, você está vendo um plano de serviço, tá? É um plano de serviço. Você pode fazer isso também. O proprietário do animal fica engessado, né? Porque ele vai ficar sempre dependente daquela clínica. Eu não acho isso interessante vendo como proprietário, né? Mas as clínicas podem fazer isso, é permitido sim. Luiz, assim que terminar o curso, fazer residência ou prestar concurso, o que você acha? Eu acho que se você quer prestar concurso, é melhor você fazer residência, porque aí vou te dar mais ponto, né, na hora da prova do concurso. Eu nunca pensei em fazer concurso, então... Ó, muito bom isso aqui, ó. Ajudei 2 irmãs como auxiliar de laboratório no TCC delas, a convite de uma professora no passado. Esse ano elas abriram uma clínica e me chamaram para estagiar lá. Façam contato, ser proativo é tudo. É isso que eu falo, gente, rede de contato é tudo, é tudo. É tudo, por exemplo, ó, a convite de uma professora. A professora para ele foi o quê? Foi ponte, não foi obstáculo. Então, a professora virou a chave da oportunidade para ele aproveitou e fez contato. Né? Então, com esse contato, ele conseguiu o estágio. Né? Muita gente fica falando, precisa de QI para fazer estágio. Gente, não precisa fazer contato. Né? Sou muito tímida. Muda seu mindset. Sua profissão depende de você. Sua carreira depende de você. Gente, que bom que vocês gostaram da live. É difícil a gente entregar tudo que a gente... entregar tudo que eu não entreguei aqui tudo que eu pensei. Tá, é difícil aqui na hora do ao vivo, câmera travando, essa luz aqui me queimando, tô toda suada. É difícil, mas eu acho que eu consegui passar a ideia boa pra vocês. Ó, Maria, amei. Hoje eu durmo feliz e segura. Pode dormir feliz e segura. Vai dar tudo certo. Preconceito com idade é o que mais existe na área da medicina. Infelizmente, na medicina veterinária isso não existe mesmo. Exatamente, preconceito a gente tem em todo lugar, gente, com tudo. Mas beleza, gente, eu vou encerrar. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu tô curiosa pra saber o tanto de gente que a gente conseguiu reunir aqui. Vejo vocês no nosso grupo exclusivo. Vão pra lá, porque lá a gente ainda vai dar bastante informação. Vou mandando os vídeos lá, beleza? E muito obrigada, amores. Até amanhã, onde a gente vai falar sobre o paradoxo do recém-formado, beleza? Que é com certeza uma das maiores dúvidas de vocês. A gente vai esclarecer tudo. Pode deixar pergunta, já vai pensando na pergunta que você tem pra fazer, pra já não esquecer pra amanhã, beleza? Boa noite, amores!